Meu nome é Lucas, eu estou no MUD há mais ou menos um ano e pouco. O MUD é um mutirão de agroecologia. E esse aqui é o nosso laboratório, Laboratório Vivo de Agroecologia e Permacultura. A gente trabalha aqui e tal, maneja. É só os alunos mesmo que vêm aqui meter a mão na massa, alguns professores também. Mas basicamente, sim, a gente vai falar um pouco sobre isso. E o primeiro ponto aqui são essas composteiras, né? Vocês sabem que é composteira, acho que todo mundo aqui já ouviu falar. E a gente é muito forte no direcionamento dos resíduos, né? Porque a gente produz muito resíduo aqui na cidade. Metade do nosso lixo, né, que vai para o aterro sanitário, é resíduo orgânico, que é resto de fruta, resto de comida, isso em volume, né, tamanho. Então metade do lixo é resíduo orgânico, só que em peso ele é muito maior e tal. E é exatamente esse resíduo que gera o chorume, que polui o ar, que polui o solo, que deixa o cheiro ruim. Então, se a gente tira esse resíduo que aqui na cidade é metade, né? Tipo, metade de todo o nosso lixo que vai pra terra é isso aí que polui, que faz um monte de coisa ruim, já ia ser um alívio, né? Ia ficar bem mais fácil. Então acho que esse é o nosso norteador, a gente composta pra caramba, não é só isso na real, mas a gente é muito bom nisso. A gente gosta de falar e faz minhocário em casa, não sei se vocês sabem, né, que dá pra fazer isso em casa, em balde. E é meio que isso, a gente assumir esse papel como se fosse o nosso dever de cidadão, né? É uma coisa, a gente tem que fazer, são várias escalas, como que a gente vai atuar e vai cooperar para a sociedade. Exatamente, é de baixo para cima talvez, né? De dentro para fora. E esse é o primeiro ponto aí, composteira. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É bem simples. A gente faz esse cercado aqui e embaixo a gente coloca vários galhos, tipo galhos desse tamanho assim, um monte de galho, é uma cama de galho. E depois a gente vem com muita palha e faz as bordas e o fundo. Aí, por que a gente coloca esses galhos e essa palha e tal? É porque o nome disso aqui é uma leira de aeração passiva, né? A compostagem ela precisa de ar. Ela é aeróbica. Se ela não for aeróbica, ela vai compactar, vai gerar o chorume e tal. Então é bem simples, é só colocar aqui, fazer a cama de galho para não compactar o fundo e sempre que colocar o resíduo orgânico misturar com bastante palha. Vocês têm alguma pergunta? Essa aqui é uma escala maior, dá pra fazer uns 300 kg por mês ou tal. Eu acho que até mais, pá, uns 500 quilos. Essa aqui que é dupla, talvez 1 tonelada, facilmente um mês. Então, a gente composta aqui o resíduo do bandejão, do RU. Tem um restaurante universitário e todo dia tem muito resíduo orgânico, resto de comida, eles jogam fora, né? Aí a gente vem com umas bombonas grandonas aqui, e joga aí, faz a compostagem. Isso é uma terra maravilhosa, pretinha, cheirosa, muito boa. Isso aqui não tá no máximo ainda, mas uns 3 meses. Tirar o resultado tem que dar uma revirada, talvez em 1 mês e meio e tal. A gente puxa tudo pra fora e puxa pra dentro. Aí depois de 3 meses tá ótimo já, pode usar. É isso, compostagem, muito importante. Pô, o Lava Pele foi projetado para ser um reflorestamento e gerar alimentos, né? A gente ganhou uma placa ali que tá meio tomada pelo mato, que fala quem nós somos, tá escrito aí Muda, Agroecologia, Permacultura. E é o que a gente se baseia, né? O que é agroecologia? Alguém sabe? É bem fácil, né? A agroecologia é tipo agricultura ecológica. A gente tenta produzir de forma sustentável. Porque o que acontece é que nosso alimento vem de muito longe e ele não é sustentável. A gente destrói o solo e economicamente também não é bom, porque quem se beneficia dessa produção de alimentos são os grandes latifundiários, quem tem muita terra. 1% da população do Brasil tem tipo 80% das terras. Então isso é muito grave, muito grave. Tipo,
tão grave que eu acho que eu vou deixar vocês pensarem, não vou falar mais nada sobre. E agroecologia é isso, né? A gente pensar em todos esses aspectos econômicos, que a gente quer sustentar a agricultura familiar, social e ambiental. É mais ou menos isso. A permacultura, que é também o nome do nosso laboratório, né? Laboratório Vivo de Agroecologia e Permacultura. Permacultura veio da Austrália, a galera que inventou e tal, mas já existe há muito tempo, né? Que é você ter uma cultura de permanência na terra. Fazermos coisas que vão ser positivas, a gente vai dar um feedback positivo, não vai só destruir, né? E é daí que vem a permacultura, a gente se organizar e a partir daí criar padrões, designs que propiciem a nossa estabilização na Terra, não, a permanência não, a eternização talvez. A gente quer eternizar aí na Terra, a gente quer viver. Não só consome. porque a gente tá meio que se extinguindo, né? A Terra não, mas nós humanos. Os 3 conceitos da permacultura, né, que são muito interessantes, é o cuidado com a terra, cuidado com as pessoas e a partilha justa dos excedentes. Então, são os 3 pilares e a partir daí tem outros princípios e tal. A gente vai dar uma passadinha aqui no sol, mas a gente entra ali na sombra, ali na frente. Tá aqui quanto tempo? 1 ano e pouco. É um feedback positivo, não vai só destruir, né? E é daí que vem a permacultura, a gente se organizar e a partir daí criar padrões, designs que propiciem a nossa estabilização na Terra, não, a permanência não, a eternização talvez. E ela é muito nutritiva, muito nutritiva. E ela dá muito fácil, ela é lá do México e ela é uma ótima opção para alimento fácil, sabe? Porque ela é resistente e é um ótimo alimento, como eu acabei de falar, né? O único problema dela é que ela tem um ácido que a gente tem que cozinhar a folha dela e depois a gente pode refogar, fazer bolo, o que for, né? Ou então a gente pode fazer suco verde também com limão, que o limão quebra essa acidez dela. Lucas, isso aqui vocês colocaram estacas, né? Exatamente, Caramba, você quebrou eu aqui a vi. estaca aqui, botou no chão, ela já... É muito rápido. Ela é muito forte, a gente pode até levar umas pra lá. Qual o nome dessa planta? Chaya. Chaia. É uma planta punk, né? É uma punk. Ó, nada aí, ó. Olha aí, pessoal. Chaia. O mato está um pouco alto aqui porque é muita demanda, muito trabalho, muitas provas. Aí às vezes a gente não dá conta de manejar e descer o mato. Mas aqui era para ser vários canteiros, né? Existem os canteiros aqui, só que eles foram tomados. Aí o que sobrou aqui foi alguns aipins soltos aí. Mas tinha bastante coisa, tem abacaxi aí, tinha uns espinafres e tal. Pela folha. Sim. A gente plantou ele em adubação verde, quando ele acabar o processo dele a gente passa ele. Não, essa aí é mandioca. Tinha muita coisa aqui, né? Aqui é uma erva doce, aqui é um almeirão, aqui eram canteiros, mas o mato tomou, Esse foi galera. aquele que a gente preparou naquela... Sim, sim. Tinha nada, né? Era muito de mato. Vamos mais um pouquinho? Então, o significado do sol também ficou. É ótimo. Aqui não muda
a gente tenta se reunir e atuar a partir do que a gente chama de base, né? Que seria a sigla para bioconstrução, alimentação e agricultura, saneamento e educação. E a partir daí a gente tem as nossas raízes e projetos. O Lavater é todo bioconstruído, né? A bioconstrução, para quem não sabe, tal, é você aproveitar os materiais da natureza e tentar construir com o menos impacto possível. Aí tem diversas técnicas, tem como você construir com bambu e tem como você construir com terra, que é o que tem aqui. Aqui eu acho que é um pouco de terra e cimento, né? Mas praticamente tudo que vocês vão ver aqui é bioconstruído. Seja de resto de madeira que a gente pega na caçamba e faz uma mesa, ou os bancos que a gente também vai lá e reaproveita e faz. É nesse sentido aí. Isso aqui é a espiral de ervas que a galera fez semana passada. E as ervas, elas são muito importantes assim para nossa cultura, porque é dela que vem todo o alimento, né? E a medicina também, elas extraem suas fórmulas e tal das ervas. Então isso é cultura, isso é ancestralidade, é muito importante a gente estar ligado nas ervas que a gente pode usar e os porquês. É isso. Aí tem algumas coisas aqui, um manjericão, capim-limão, um boldo, alecrim. Tá lindão. Como a gente estava falando ali, que é bioconstrução, agricultura, alimentação, saneamento e educação. Aqui é a parte do saneamento. Não só aqui, mas também como os nossos resíduos orgânicos, né? Que fala um pouco sobre como a gente se relaciona com o lixo na cidade. Que a gente acaba entrando numa de não pensar, né? Literalmente. A gente vive numa sociedade que pode ser chamada de sociedade das máscaras. Mas por que das máscaras, né? Porque a gente aperta um botão, acendeu a luz. De onde que vem essa luz, né? A gente apertou a descarga ali e o cocô sumiu. Para onde que ele foi? De tudo, em todas as relações são assim. A gente vai lá no mercado, já tá tudo enlatado e tal, no saquinho, fácil. E aí a gente perde a noção da realidade, o que é palpável, como que isso acontece, né? A gente abriu a torneira, veio água magicamente. De onde que vem essa água? E o banheiro seco, ele é meio que quebrar o paradigma, né? Porque, pô, velho, a gente caga na água. A gente fala que a água tá acabando e tal, e não faz nenhum sentido. A gente usa litros e litros de água, às vezes despeja no mar e polui outras coisas. E o banheiro seco vem com a intenção de... é seco, a gente não usa água. O que acontece é que o cocô é separado do xixi, por isso que ele é seco também. A gente não usa água. O xixi ele vai aqui para as bananeiras e alimenta elas. E elas ficam bombadonas aí com os cachos gigantes, não ficam contaminadas. E o cocô é no baldinho ali, que é você fez o cocô, jogou um pouquinho de palha, não dá cheiro, parada. E quando encheu a gente joga lá na composteira. Em 3 meses virou terra, não tem patógeno, se botar direito no sol, fizer o processo corretamente, não tem problema nenhum. Isso é um outro ponto muito forte, a gente gosta de banheiro seco, galera. Vamos ter. Aqui no desenho. Então as árvores mais altas aqui tem 9 anos só? Sim, exceto essa que já estava claro. aqui e o sombreiro lá atrás, a maior, mas o resto... 9 anos? Ou menos, né? Porque 9 anos foi só as mais da borda aqui, assim, ó. Christoph, it's only 9 years now that they are planting here, yeah. So only the 2 biggest trees, they were already here. But all the rest that you see, they're 9 or 10 years of age. That's how fast you can transform. Oi? Fazendo mata assim. Bora. Esse aqui é nosso espaço de convivência, né? E o fogo, pra mim, eu acho que não só pra mim, ele representa a transformação. E é isso, né? A gente transformar os nossos... o que a gente acha que é verdade, vir aqui aprender, estar em círculo, que é muito importante, um olhando para o outro, sem uma verticalidade. Aqui ninguém é maior que ninguém. Pelo contrário, aqui é uma gestão horizontal, onde todo mundo se complementa
e se ajuda, se respeita. Isso é muito importante para dar certo, né? Porque a gente não recebe para estar aqui, a gente vem aqui por amor. Tudo bem que tem uns projetos e tal, mas a gente vem aqui aprender, e a gente aprende muito mesmo um com o outro. Porque é meio que isso, a gente agregar de valor às nossas ações, né? Não só ficar agindo por agir. E esse espaço é isso, estar em círculo, estar consciente um do outro, se observando, se entendendo, interagindo. Eu vou falar um pouco ali de como que nasceu o Lavapera, assim, e como que a gente faz agrofloresta aqui, mas eu vou tentar ser breve. Eu escrevi antes de vocês chegarem, tá um pouco incompleto. Tinha que completar. Esse aqui é meio que o croquis, né? A vista aérea do Lavapé. A gente se planeja em 4 dimensões, que seria esse 2D aqui, que é a largura e comprimento, e as outras 2 dimensões seria o tempo e a estratificação, que é a altura. Então esse aqui, sendo, né, a vista de cima, essa é a área de convivência, onde está pintado, onde nós estamos agora. Essa aqui é a Zona 1, que nasceu em 2009. Até 2002 a galera só manejou a primeira parte aqui, um pouco depois da área de convivência. Quando deu 2002 a galera expandiu um pouco mais a fronteira e circularmente a gente foi se expandindo. Visto que o sol nasce de lá também, né? É mais interessante que as árvores mais altas e mais velhas estejam aqui para que todas recebam o sol da manhã. Elas estão meio que indo para lá, né? Assim, que as mais novas estão aqui. Isso aqui é uma tabela até simples, a gente pode complexar um pouco mais ela. Mas eu achei melhor assim, que fica bem fácil de entender. Aqui seria a estratificação, a altura, e aqui o tempo. Tipo, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Aí o que a gente pensa nisso, né? Que a gente deve incorporar todas as alturas. O emergente, ele representa 20% total do terreno, aí aqui 40, 60, 80, isso do total. Então, tipo, 80% do terreno vai ter baixo, 60% médio do total sempre. E aí a gente vai fazendo um consórcio. A beterraba é baixo, a raiz dela é pro fundo e tal, ela se dá bem com a alface, que cresce para cima, tem a raiz superficial, se dá bem com brócolis, que fica um pouco mais alto, aí uma vai ajudando a outra, né? Que se dá bem com o girassol também, que fica um pouco mais alto. E é isso, você vai criando os nichos e você cria microclimas. Então, uma vai sustentar a outra, você não vai precisar ter o manejo sempre e tal, ficar trabalhando todo dia, regando. Você vai criar os nichos e eles vão se criar. E aí é nisso, 3 meses a gente está colhendo isso aqui. Em 6 meses a gente está colhendo abóbora, milho, feijão. Em 1 ano a gente vai estar colhendo aipim, mamão. E daqui a 5 anos acerola, manga, açaí. Daqui a 10 anos a gente vai estar colhendo árvore madeireira e tal. E tá bom, acho que já deu para entender, né? Sem alguma dúvida? Beleza. Vocês sabem qual é o nome do Brasil antes de ser Brasil? Alguém sabe? Que isso, velho? Pau Brasil? Não. É Pindorama. Pindorama. Pindorama significa terra das palmeiras. O Brasil ele tinha muito mais palmeiras do que outros tipos de árvore, né? Eu também ouvi dizer que essa palavra significa terra da paz, que eles chamavam, eles achavam, né? O Brasil é terra da paz. E esse é um assunto muito sério, né? Porque quem deu o nome de Brasil foi os portugueses e tal, galera que veio de fora. E a gente ainda aprende na escola, né, que um monte de incoerência, coisas que não são reais e que o Brasil foi descoberto, mas essa história é contada pelos indígenas como se fosse a invasão de Pindorama, né? Não como o descobrimento do Brasil, lindo lá, Pedro Álvares Cabral, porra nenhuma, né? A gente sabe, acho que todo mundo aqui sabe que foi, na real, uma chacina e muita exploração. E aí, partindo dessa Pindorama, que são as terras das palmeiras,
a gente tem algumas palmeiras aqui, que é o açaí, tem a jussara também, que é um tipo de açaí, tem a pupunha, que dá um palmito delícia. Eu acho que a gente pode só dar uma terminada ali, conhecer algumas árvores e fechou. E é muito importante a gente falar da agrofloresta e dessas árvores, né? Que são as árvores que estão em extinção, que eram exatamente essas palmeiras, a jussara e outras. Ó, essa aqui é a pupunha, dá um palmito que é uma delícia. Como é que ela tá bonita. Tem jussaras por aí, tal. Nada. E são os tipos de árvore, né? A gente tem adubação verde aqui, muitas árvores de adubação verde, que só estão crescendo aqui para recuperar o solo, para criar esses microclimas, para tratar da terra. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa que está faltando. A questão aqui das abelhas. Ah, isso aqui é um ponto novo. Tinha até esquecido, ia passar batido. A gente está começando a trabalhar aqui no Muda com a meliponicultura, que são as abelhas nativas e sem ferrão, né? Porque rola muito o cultivo da Apis, que é aquela abelha africana, amarela e preta, que tem o ferrão, mas só que ela produz muito mel e tal. E a meliponicultura é muito importante, porque as abelhas aqui do Brasil que estão adaptadas a polinizar as flores daqui, né? Elas que conseguem fazer esse trabalho com muita mais gabarito que as apis lá da África, né? E a gente botou essas caixas aqui tem umas 2 semanas. E é exatamente para aumentar a produtividade. Tem o nome dela aqui. Deixa eu ver. Essa aqui é a Iraí. Iraí. Elas não têm ferrão, como eu falei, né? E é isso que facilita o manejo delas. No máximo elas vão se estressar e ficar entrando no seu cabelo. Que legal. Mas... Ainda bem que eu não tenho cabelo. Vamos fazer uma caixa lá na maré sim, pô. Ela produz menos mel. Esse é um projeto novo aí, tá muito maneiro. A gente tá com umas 4 caixas aqui. E no dia que botou a caixa, elas já construíram isso aqui, foi um dia só. Elas já chegaram e fizeram isso. Muito rápido, se apropriaram aí do local, na casinha delas. Bom, galera, assim, tem alguns pontos, só que lá o mato tá muito alto. Que bom, né? Que bom. Aqui. A parte aqui da entrada ali é amarela, os prédios do fundão e a gente parece que tá no meio da floresta. A gente estava no meio da floresta, mas parece que a gente tá numa floresta gigantesca, né, mano? As 3 rodovias aqui dá em 26. Linha amarela, vermelha e Avenida Brasil. Como se fosse uma rodovia de 26 faixas. Caraca! Isso, Doideira, aqui do lado. hein? Entendeu? Então aí é incrível como você consegue, no micro, criar uma outra coisa. Não, né? e aqui era um gramadão, tapetão, não tinha nada. Tinha 2 árvores aqui. É incrível, E aí, né? o nosso desafio, a vontade é tentar conseguir trazer isso, levar lá para um pouco da mata também, né? Pegar uma parte lá e a gente fazer a nossa agrofloresta lá. Essa seria a ideia. Vamos fazer, galera. A gente já tá fazendo, criando e pensando nisso. É o movimento. E não, exatamente, expandir, ser semeadores. Então, vai rolar um curso semana que vem. Aproveitar para convidar vocês de segunda a sexta, né? Vai ser na parte da manhã, acho que de 8 às 11, algo assim. E é o curso de introdução a sistemas agroflorestais. Não sei se vai ter teoria, talvez tenha algum material que a gente mande por e-mail, mas esse curso vai ser totalmente prático lá. Tem um Entreblocos aqui, que é um espaço maior que esse, que a gente vai fazer o consórcio lá, que é do Sudeste e do Norte, né? O consórcio do Norte, no caso, é o açaí e o cacau. Eles se complementam um do lado do outro, eles se ajudam. E o consórcio do Sudeste é a banana e o café. Esse vai ser, tipo, a base, mas vão ter milhares não, talvez centenas de outras espécies, não sei se milhares. Composteira.
Parei no lugar certo. Eu gosto disso. Hã? Eu gosto de. Eu acho isso aí show de bola, sensacional. A melhor coisa, eu falo pra caramba lá na clínica, porque lá cai muita folha. Eu falo pras meninas, cara, não descobre a terra, deixa a terra coberta. Tem banheiro aí? Floresta mesmo assim, cara, não tem nada. Pô, eu acho massa na real a gente começar lá da frente, que tem tipo um circuito aqui que a gente vai andando e as coisas vão se encaixando. Então não. Eu acho maneiro a gente deixar só as mochilas aqui, não. Por causa do peso e tal. Aí a gente conhece esse laboratório aí a partir lá da compostagem, que eu acho que o início de tudo é o lixo, cara. O sistema é maneiro esse água aí. Pô, galera, como a gente tá com pouco tempo apertado, eu acho que a gente devia dar uma volta mesmo falando dos pontos.